Bom dia a todos. Hoje, 5 de agosto de 2013, agora 9 horas e 11 minutos, vamos dar início ao nosso quinto treinamento, né, para a regional de programação, hoje com o tema LCA, menor ancestral comum, vai ser ministrado pelo Diego Rangel. Desde já, Diego, agradeço muito sua colaboração, né, estar ministrando esse treinamento para os nossos alunos, os alunos aqui do IF Sul de Minas, dentre outros convidados, né? E ao final vai ser passada uma lista de presença, né? Aí eu peço a todos que façam o cadastro lá, né, para emissão de certificado, inclusive o ministrante, né, o Diego Rangel, que aí depois vai ser feito o certificado como ministrante de minicurso, tá bom? Bem, então, Diego, pode ficar à vontade, né, desde já, né, agradeço em nome de toda a instituição a sua disponibilidade de estar colaborando conosco. Um abraço. Obrigado. Então, gente, bom dia, né? Um pouco cedo, 9 da manhã, já vamos discutir sobre algoritmos, mas é um tópico bem legal, eu gosto bastante. É um algoritmo, é uma ideia que a gente pode reaproveitar para poder fazer uns algoritmos mais avançados. E vale muito a pena ter esse domínio, porque muitos problemas você pode acabar encarando como uma das etapas, usar um LCA para poder resolver uma certa categoria de problemas. Então, assim, quem tiver aqui também, né, é, nesse momento está sendo presencial, presencial no sentido que está aqui comigo ao vivo, tá? Não no mesmo local. Pode me interromper, eu gosto, assim, porque vocês vão ver que sou uma pessoa que eu cometo pequenos erros e eu gosto que alguém me fale assim, ó, você errou isso aqui, tá? Porque senão passa despercebido, aí eu só percebo no final e tenho que voltar lá arrumando, tá? Então podem ficar à vontade, eu gosto de ser mais assim interativo quando eu tô explicando as coisas, tá bom? Então a gente vai falar hoje sobre um tipo de algoritmo, né? Um tipo de problema, perdão, um tipo de problema que é bem comum aparecer em competições e também para quem já passou por alguma disciplina de programação, que tem que mexer com alguma coisa em grafos, quer determinar o menor CCL comum. Então, o que é o menor CCL comum? O menor CCL comum é um vértice que, a partir dele, se você roda uma TFS, por exemplo, você alcança dois vértices específicos que você quer, tá? Então, esse é o cara mais baixo numa árvore. Então, a gente vai pegar esse problema a gente sempre vai estar olhando em árvores. Então a gente vai pegar uma árvore, provavelmente você vai enraizar ela, porque se a gente ficar mais simples de rodar um algoritmo e tal, e você vai, e é esse vértice, o mais baixo em relação, mais baixo eu digo em sentido com distância à raiz, então é o cara mais embaixo dessa árvore que tu pega ele, roda uma DFS a partir dele e você consegue alcançar dois caras que você tem interesse de olhar nessa árvore. Tá? Então, nosso problema vai ser todo esse. Então, a gente pode criar o problema da seguinte maneira. Então, CGG grafo, caso aqui vai ser uma árvore, tá? Então, nosso problema vai ser sempre fixo em árvores. E, por conveniência, tá? Para facilitar aqui as coisas, esse grafo ele vai estar enraizado vértice 1. Tá? Então, a gente vai sempre assumir que. Você sabe, a gente vai sempre assumir que o vértice que a gente vai enraizar essa árvore vai ser sempre 1, então todo o nosso algoritmo aqui vai ser orientado a partir do vértice 1. Ah, eu quero orientar em outro vértice. Não tem problema, não muda o algoritmo, só vai mudar o cara que você passa quando a gente for de fato construir algumas coisas do LCA. Tá? Então a gente também vai pegar dois vértices, então seja vértices que pertencem a esse grafo, tá? Todo mundo aqui tem noção básica dessas notações de matemática, de grafos, ou
Vocês querem. Quem tá aqui prefere que eu escreva em português, assim, o que eu tô colocando como símbolo? Vou abrir o chat aqui porque eu não sei se alguém vai abrir para falar comigo. Ah, beleza. Então tá. Então eu vou deixar aqui aí, se alguém tiver dúvida, depois pergunte que aí eu esclareço. Então, nós vamos definir como LCA de UV igual a W, tá? Então, igual a W. W também pertence ao grafo e uma DFS a partir de W, nesse caso, então ela vai ao, então uma DFS a partir de W, então ele alcança U e V. Tá? Então, isso aqui vai ser nossa definição, tá? Então esse A vai ser o menor cara, que é um W, que eu rodo uma DFS e vai alcançar tanto U e tanto V. Onde que a gente costuma usar isso aqui? Tem uma aplicação muito clássica de LCA, que é resolver o problema de caminho mínimo em árvores. Então, assim, eu acho que todo mundo já deve ter uma noção que se eu der um grafo, vamos pegar nesse caso aqui um grafo qualquer, é, vou- grafo aqui, tá? Se eu colocar todos os pesos constantes, eu quero saber qual que é o menor caminho, então eu vou usar aquela notação de D, tá? Então, o menor caminho de 1 até 3 aqui, a gente sabe que nesse caso aqui seria 2. E a gente tem vários algoritmos que conseguem fazer isso aqui. Quando o nosso grafo ele é todas as arestas têm peso constante, ou a gente pode falar que o grafo não tem peso nas arestas, como algumas pessoas falam, né? Porque peso constante ou ter peso igual a 1, pessoal, acaba sendo o mesmo problema. A gente sabe resolver isso aqui com uma BFS, né, que é uma busca em largura. E a complexidade vai ser da ordem de número de vértices e arestas. Tá? Então, é o máximo entre o número de vértices e o número de arestas aqui, o que for mais custoso. Então, M vai ser sempre vértice para nós e aresta. Esse aqui é um clássico. Todo mundo sabe resolver esse tipo de problema aqui. Assim, né? Já tem um conhecimento básico ali de algoritmos de grafos, principalmente esses mais simples. Agora, se esse grafo tem pesos arbitrários, positivos também, a gente vai ter essa restrição. Assim, pode ter peso negativo também, mas eu não vou entrar muito em detalhe, então vamos restringir ao domínio dos grafos que todas as arestas têm peso positivo. Então, se eu tiver um grafo com pesos arbitrários aqui, então o menor caminho de novo desse vértice, desse grafo aqui vai ser 3, tá? Então, esse aqui seria o menor caminho. Naquele outro exemplo que eu tinha feito, tanto esse caminho de cima quanto de baixo, ele geraria o mesmo, são caminhos distintos, mas com o mesmo peso. No caso, a gente está sempre interessado em achar o caminho de menor peso, a gente não está querendo minimizar o número de arestas ou vértices, tá? Então, nesse segundo exemplo aqui, que o peso é diferente, né? Ele não é constante para todas as arestas, a gente acaba escolhendo o caminho de baixo. E esse problema específico, a gente sabe resolver ele com o algoritmo de Dijkstra, tá? Eu posso escrever Dijkstra errado, então se alguém vê que eu escrevi errado, por favor, me fale. Acho que faltou um K aqui. Acho que é assim, se eu não estiver errado. Pode me corrigir. Ah, eu sempre inverto. Obrigado. E a gente sabe resolver isso aqui com a complexidade. Um triplo por aí, JK. Muito bom.
A gente sabe resolver isso aqui com complexidade. Tem várias maneiras de fazer, né? Então, eu vou chutar uma complexidade aqui, dependente de qual estrutura de dados você usa para implementar. Eu vou usar a mais tradicional, que seria um heap binário, que é um set, uma fila de prioridades, que seria M log M, tá? Então, a gente sabe resolver esses problemas com grafos gerais. É, esse problema do caminho mínimo, a gente sabe resolver essas duas versões, né? Peso constante ou peso positivo arbitrário, com esses dois algoritmos com essas complexidades. Então, aqui é um clássico, então a gente ia assim, beleza, você resolveu esse problema. Mas assim, eu vou dificultar um pouquinho o problema. Porque normalmente, quando a gente resolve o problema de caminho mínimo, a gente está interessado numa coisa do tipo, eu quero um menor caminho de U até V. Eu quero um menor caminho de S até K, tá? Que são vértices que eu estou escolhendo. Uma execução desses algoritmos é legal, porque você roda uma vez, tem complexidade ou linear, no caso dos grafos que tem peso constante, ou vai ter uma complexidade que a gente chama de polylog, né? Que a gente tem ali um linear em M e tem mais um log ali multiplicando. Só que imagina eu ter uma situação que eu quero fazer consultas. Do tipo, eu quero o menor caminho de um vértice A até um vértice B, depois de B depois de B, C, de C a A. Então eu consigo ficar perguntando para o meu algoritmo assim, qual que é o menor caminho entre um par de vértices que eu vou passar? E isso torna o problema um pouquinho mais chato, por quê? Porque agora eu vou ter que executar o algoritmo várias e várias vezes para poder me dar esse menor caminho. Então, sei lá, se eu executar N vezes, para o primeiro exemplo do gráfico que é constante, eu vou ter N vezes N O de N mais M, que isso aqui é mais ou menos N ao quadrado. Então, se eu também pegar o nosso segundo exemplo e multiplicar por. Só que aqui é binário. Só vou deixar aqui um pouco mais claro. Vai ter uma coisa que vai ser NM log de M. Já não parece muito bom, porque isso aqui é quadrático, isso aqui é pior do que o quadrático, né? Então, nesse tipo de problema, se eu tiver um grafo com 10 elevado a 15 vértices, o máximo de arestas que eu vou ter é uma coisa, é alguma coisa muito próxima do quadrado, né? Então, rodar isso aqui, supondo que a gente pode fazer 10 oitavas instruções por segundo, isso aqui vai, né? Então, esse valor aqui, a gente vai ter uma coisa, nesse caso aqui que é quadrático, vai ser maior do que 1 segundo. E normalmente desses problemas de grafos, eles têm um TLE de 1 segundo. Então, não parece uma ideia muito boa, não. Tá? Então, se eu tiver que fazer consultas, usar esses algoritmos aqui talvez seja um problema. Aí, vamos fazer algumas perguntas para grafos gerais, tá? Então, mas eu poderia processar tudo, manter armazenado e depois ir respondendo offline, né? Então seria uma solução que às vezes a gente faz, né? Tipo, você tá lá sem ideia, eu vou computar tudo. Mas aí computar tudo é o quê? Eu sei que o Dijkstra e qualquer algoritmo desses daqui, a gente sempre roda de uma fonte e ele calcula o caminho para todos os outros vértices. De fato, concordo. Então a gente vai executar esse algoritmo uma vez, a gente vai executar N vezes esse algoritmo de qualquer forma. Não escapa. Mesmo se você falar, se eu calcular desse cara até todo mundo, para a próxima execução, como o meu grafo aqui ele não tem direções e vai ser a mesma dessa que eu vou usar, eu consigo fazer aquela técnica, né, de só calcular a diagonal superior, a triangular superior da matriz de pesos e não preciso calcular o restante. Funciona, mas assim, não deixa de ser quadrático. Eu acho que todo mundo aqui já tentou fazer umas gambiarras assim para tentar passar um problema e chegou lá e viu que não passa. Então a gente vai ser um pouco mais esperto e a gente vai calcular esse caminho diferente. Mas assim,
a solução que eu vou mostrar, novamente, ela está restrita para árvores. Então, a gente vai ter um outro insight aqui agora para poder pensar nesse mesmo problema para árvores. Agora, para árvore tem uma coisa curiosa. Vamos pegar uma árvore aqui para poder pensar no mesmo problema. A gente ainda vai continuar tentando resolver o problema de caminho mínimo para árvores. Vou desenhar aqui. Eu vou aproveitar e copiar isso aqui, que eu vou usar ele várias e várias vezes. É mais fácil eu ter que ficar desenhando toda vez, tá? Então, aqui, tipo, árvores são umas coisas bem curiosas que a gente pode aproveitar para resolver esse problema. Primeira coisa que a gente vai aproveitar aqui é o seguinte: todo caminho de uma árvore é único. Não existem dois caminhos aqui entre dois pares de vértices que eu escolho. Então, se eu pegar dois caras aqui e falar assim, existe, eu tenho um caminho que eu calculei, sei lá, vou pegar aqui o vértice 13 e o vértice 15. A gente tem esse caminho aqui, conecta esses dois caras, certo? Aí, se eu supor, não, mas eu quero pensar que isso aqui não é verdade, porque eu acho que todo mundo aqui que a gente faz computação, a gente tem aquele negócio, mas tem que me convencer que de fato isso é verdade, ou porque senão eu não vou aceitar. Então, se você pensar que tem um outro caminho, aí você tem que pensar o que? Então um outro caminho eu preciso ter um outro caminho que não passa por pelo menos um vértice aqui, uma dessas daqui que eu escolhi. Aí, se você supor que tem outra dessa que passa, tu consegue trocar o caminho e isso fecha um ciclo. Então, assim, uma árvore não pode ter ciclos, então não tem um outro caminho, beleza? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Nesse caso aqui desse grafo, se eu executar uma DFS, uma BFS ou um Dijkstra, os três vão me dar um caminho, um caminho. Como esse caminho é único, esse caminho acaba sendo único. Acaba sendo mínimo, desculpa. Então, como que a gente pode pensar nesse problema de novo? Então, se eu tenho esse mesmo problema, né, que era o caminho mínimo, se eu executar uma DFS, uma BFS, um Dijkstra, eu vou obter o caminho mínimo, que eu falei, beleza? Aí agora eu vou pensar naquela restrição minha que é um problema com consultas. Então, se eu executar consultas aqui, também acaba sendo a mesma coisa, né? Então, tipo, eu pego dois pares de vértices, executo o algoritmo, aí eu chamo o algoritmo passando dois pares e vai rodar aqui e acaba sendo quadrático também, de qualquer forma. Mas em árvore o número de arestas é menor, né? O número de arestas é n-1, né? Então, no caso é esse aqui. Mas assim, continua sendo quadrático e não consegue resolver o problema ainda, tá? Então vamos tentar pensar aqui de uma outra maneira. Vamos pensar aqui agora no caminho mínimo. Vamos pegar um par de vértices qualquer aqui. Então vou escolher aqui o vértice 10, vértice 10, e vou escolher o vértice 11. Tá? Vamos supor que toda essa aqui tem peso 1. A gente depois, como todo, eu volto, né? Como o caminho é mínimo, como todo caminho é único, o peso aqui ser diferente não vai atrapalhar o algoritmo, tá? Então a gente tem essa vantagem nas árvores. Então eu não preciso escolher um Dijkstra, um DFS. Eu posso escolher o mais simples que eu sei implementar, no caso é a DFS, né? Então, DFS aqui vai resolver o caminho mínimo para nós nesse tipo de grafo, no caso das árvores. Então, vamos supor que eu pego esses dois vértices e quero achar o menor caminho. Então, o menor caminho desse cara seria passar
do vértice 10 até o vértice 5, do 5 até o 2, do 2 até o 6, do 6 até o 11. Então, o peso desse caminho aqui, então, a distância de 10 até 11, ela é igual a 4. 4. Beleza? Bem? Se alguém, tipo assim, não entendi, me interrompa, por favor, tá? Senão eu vou seguir aqui. Eu vou fazer que nem o meu professor fazia na faculdade. O silêncio é sempre sim. Então, beleza. Então, nós temos aqui o caminho valendo 4. Entretanto, a gente pode tentar pensar em alguma maneira para poder obter essa resposta, tipo, calcular um caminho mínimo, sem precisar ficar a todo momento rodando uma DFS para todo par de vértices, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos resolver o problema rodando uma DFS a partir da raiz, tá? Vamos escolher a raiz sendo o vértice 1. Que nem eu falei que a gente ia convencionar isso aqui. Então, se eu vou calcular o menor caminho de 1 para todo 1. Então, o menor caminho de 1 até 2. Vou colocar em azul para poder destacar. Então, o menor caminho de 1 até 2 é 1, de 1 até 3 é 1, de 1 até 4 é 1, de 1 até 5 vai ser o de 2, mais o 2 vai ser 2, aqui do 6, 2, 2, 2, 9, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Beleza? Só o DFS aqui, fui fazendo aquele esquema, né? Tipo, chega no cara, computa mais um, aí se você volta, você continua com peso. Toda vez que você avançar para um próximo filho, você soma mais um na distância e vai calculando. Beleza? Importante. Vocês podem me falar se tem detalhes que eu tô falando aqui que a galera ainda não sabe. Se tiver, eu posso parar e explicar de novo. Bom, gente. Deixar o chat aberto aqui. Aí a distância até ele mesmo é sempre zero. Então, vamos tentar pensar numa maneira aqui de tentar reescrever a distância de 10 até 11, que a gente sabe que é 4. De alguma maneira, a gente vai reescrever isso aqui só usando as distâncias. Beleza. A gente vai reescrever a distância só usando esse valor que a gente tem. Então, a gente vai executar o FS uma vez e vamos tentar achar uma maneira mágica aqui de calcular esse caminho. Então, a gente quer achar a distância de 10 até 11, mas a gente não tem essa distância pré-computada. Então, qual que seria a distância que a gente tem? A gente poderia tentar fazer alguma coisa assim. A gente sempre sabe a distância até a raiz. Então, a distância de até 10 mais a distância de 1 até 11. Se eu substituir aqui, eu vou ter 3, né? A gente tem ali do primeiro de 1 até 10 aqui, então seria 3. De 1 até 11 também seria 3. Mas a gente viu que a distância desse cara é 4. Então, alguma coisa aqui está sendo somada a mais. Então, a gente tem que olhar alguma coisa aqui para tirar. Se a gente olhar bem aqui, o que a gente calculou nesse momento? O que a gente fez aqui? A gente pegou essa distância aqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo deixar um pouco mais. Então, a gente pegou essa distância e a gente pegou essa distância aqui, certo? Se vocês repararem, tem um pedacinho aqui que ele é contado mais de uma vez. Que é esse Ai, que Deus. É esse pedaço aqui, ó.
uma cor em cima da outra não ajuda, né? Então, aqui uma caneta. Então, esse pedaço aqui, ele acabou sendo calculado, ele acabou sendo somado 2 vezes aqui na resposta. Ele é somado 2 vezes, e além de ser somado 2 vezes, é de um vértice, é uma aresta que não faz parte do caminho que eu estou interessado. Né? Porque o caminho que eu quero, a gente tinha visto aqui, esse caminho que está marcado de vermelho, mas como fica um pouco confuso, acho que vocês conseguem ver ainda aqui que tem uns tracinhos vermelhos passados aqui. É o caminho que a gente está interessado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou subtrair dessa equação, que por enquanto está sendo uma equação, né? Então a gente vai subtrair para poder fazer isso aqui virar uma igualdade. Então, a gente vai subtrair 2 vezes a distância do vértice 1 até o vértice 2. E se vocês repararem, esse vértice 2, ele é o LCA desse cara, que é o menor cara que eu pego nessa árvore, que eu rodo no DFS, né? E acho um caminho que liga os dois caras que eu quero. Então aqui é menos 2 vezes o LCA de 1 vai dar 2 vezes 1 e a gente acaba obtendo 4 como resposta. Então, a gente pode reescrever nessa árvore o caminho mínimo sendo o quê? Então, o menor caminho que a gente quer de qualquer par de vértices sempre vai ser a distância de U até V, perdão, até a raiz. Caso aqui eu vou colocar 1, tá? Mas entenda que 1 raiz a gente vai usar, mais a distância de V até a raiz, menos 2 vezes a distância da raiz, tá? O LCA V é a raiz, tá? Então, essa equação aqui, ela vai ser sempre a equação que vai fornecer para a gente o menor caminho, as das árvores. E assim, se de alguma maneira eu tiver essas distâncias todas calculadas, responder às consultas vai ser em tempo constante. Então, a gente acaba, de alguma maneira mágica aqui, respondendo essa, essa equação respondida em tempo constante, tá? O único problema aqui é o seguinte: a gente sabe calcular a distância em tempo linear, beleza? Então então pré-computar a distância, então pré-computar, dá para fazer em tempo linear. Dando aqui uma DFS. O único cara que a gente não sabe fazer em constante é o LCA. Porque porque eu não consigo computar o LCA de todo mundo, porque eu teria que, pega um vértice, roda DFS para ele e testa todo mundo que chega embaixo dele. Pega o próximo e fazer isso. E sempre que você conseguir achar os dois mesmos casos, tem que ir atualizando o LCA. Então, a gente não sabe fazer isso aqui ainda, tá? Em tempo constante. Esse aqui, por enquanto, essa etapa aqui da equação ainda está incógnita. A gente resolvendo essa parte, o resto do problema acabou. Agora é simplesmente o quê? Acha o LCA, aplica a equação, eu computo as distâncias, acha o LCA, aplica a equação, pá, matou o problema. Beleza? Então agora aqui, o que eu vou passar o tempo inteiro vai ser discutindo como computar esse LCA. Tá? Eu vou falar duas maneiras. Eu vou escrever o algoritmo e dizer como fazer de duas maneiras. Tem uma terceira maneira que eu só vou discutir a ideia, porque ela precisa de um outro algoritmo para poder fazer, e eu não vou assumir que ninguém sabe esse algoritmo para poder fazer. Tá bom? Bom, até agora tudo bem?
Então, vamos discutir aqui o LCA mais simples, que é o naive, né? Então, vamos trabalhar com LCA, que a gente consegue computar ele em tempo linear, tá? Então, cada consulta do LCA vai ser em tempo linear. Então, o que eu preciso para poder computar o LCA aqui? Vamos pegar aqui um outro exemplo de grafo. Desenhar aqui, então, é o vértice 1, 2, 3, 4. Então, assim, vamos computar o LCA. A gente vai determinar o LCA de todo mundo aqui. A gente não vai exatamente determinar o LCA. A gente vai computar alguns padrões. Rangel, seu áudio cortou. Alô? Tá, caiu. É porque o fone acho que desligou. Foi mal. Fone sem fio é um problema. Qual parte que vocês me escutaram? Até onde? Até você terminar de desenhar o grafo. A hora que você começou a explicar, caiu. Justo. Beleza. Então é o seguinte, a gente não vai, eu não vou computar. O que eu vou fazer aqui é o seguinte: a gente ainda não vai computar o LCA. A gente primeiro vai extrair algumas informações que vai ajudar a gente a computar o LCA para todo par diverso em tempo linear, tá bom? Para isso eu vou precisar de alguns parâmetros aqui quando eu executar a DFS uma vez, e essa DFS já vai fazer um monte de coisa para mim. Lembra que eu falei que tem que computar a distância, eu tinha falado aqui em cima, que a gente precisa fazer uma pré-computação da distância de todos os vértices, tá? A partir da raiz. Então, uma execução, a gente vai calcular três coisas aqui. A primeira coisa vai ser o parent. Quem que é o parent? O parent, ele é o vértice que é o pai de um vértice que eu estou executando, tá bom? Ou você pode pensar assim, é o cara que executa, o cara que descobriu eu tenho um vértice U. O parent de U é um vértice W que está acima dele, e ele foi a partir de W que descobriu o vértice U, tá bom? Então eu vou ter um vetor de parent. Quatro, cinco. Eu também vou ter um vetor de distância, que vai ser a menor distância da raiz até esse vértice que eu vou estar olhando, tá bom? Tem o vértice U aqui. Eu também vou ter o level. O level é o nível, o nível que o vértice encontra na árvore, em relação à raiz. Beleza? Assim, se o grafo tem peso constante, se a árvore tem um peso constante, o level e a distância vão acabar sendo iguais. Para poder tornar as coisas um pouco mais interessantes, para poder ver diferença e a pessoa não assumir que o level é igual à distância sempre, eu vou colocar peso na árvore para poder mostrar que esse vetor vai ficar diferente. Tá? Então vamos executar nosso algoritmo a partir do vértice 1. Então, aqui vai ser o vértice
1, 4, 5. A partir do vértice 1, o parent dele pode ser ele mesmo, se quiser colocar 0, por exemplo, pode também, tá? Então, vamos assumir que o parent do vértice 1, nesse caso aqui da minha execução do meu algoritmo, vai ser 1, tá bom? Qual que é o level dele? O level da raiz é sempre 0, tá bom? É, o level vai ser 0 e a distância também vai ser 0, tudo bem? Então, vamos executar aqui a DFS a partir da... Vamos supor que a adjacência dele está ordenada, tá? Eu vou usar uma lista de adjacências. E o primeiro vértice que ele descobre é o vértice 2. Então, eu chamo a DFS para o vértice 2. Então, quando eu chamo a DFS para o vértice 2, o parent do vértice 2 vai ser o vértice 1, porque foi o vértice que originou a chamada. A distância dele vai ser a distância do vértice 1 mais o peso da aresta que conecta eles dois. Então, nesse caso aqui, vai ser 2. E o nível dele vai ser o nível do pai mais 1. Tá? Então, acaba sendo 1. Aí, mesma ideia da DFS. Eu chamo a DFS para o vértice 2. Não, estou no vértice 2, o primeiro vértice que eu descubro é o vértice 5. Então, eu chamo a DFS para o vértice 5. O vértice 5, o parent dele vai ser o vértice 2. A distância dele é a distância do pai dele mais a distância da aresta, então vai ser 2 mais 1, vai ser 3. Beleza? E o nível dele é o nível do pai dele mais 1, que aqui no caso vai ser 2. O vértice 2 não tem ninguém na adjacência dele, então o algoritmo vai e faz o backtracking e ele volta para o vértice 2. O vértice 2, então, vai executar. O vértice 2 tem mais um vizinho, tem mais um filho na sua subárvore. Então ele vai chamar a DFS aqui para o vértice 6. O vértice 6 vai ter como parent o vértice 2, né, foi o vértice que originou a chamada. A distância dele é a distância do vértice 2 mais o peso da aresta que conecta eles dois. Então, aqui vai ser 2 com mais 6, então vai ser 8. E o nível dele, que nem eu falei, é o nível do seu pai mais 1, que no caso vai ser 2. Então, também o 6 não tem ninguém na adjacência, faz backtracking por 2, o 2 não tem mais ninguém, backtracking por 1, 1 executa para o próximo vértice na adjacência dele, e que no caso, na subárvore dele, que vai ser DFS, vai ser DFS para o vértice 3. Chama para o vértice 3 ele vai ter parent 1 também. A distância vai ser 0 com mais 3. O nível dele vai ser 1. Aí o 3 tem o 4 na subárvore, chama para o 4. 4 ele vai ter como parent o vértice 3. A distância vai ser 3 com mais 4, 7. E o nível vai ser 2. 4 tem um fim adjacência, então o algoritmo vai chamar de novo aqui. Então vai ter S para o vértice 8. A distância vai ser a distância do 4, né, que aqui a gente já tem 7. Com mais 2 vai ser 9. Então, para o vértice 8, vai ser 9. O parent dele vai ser o 7. E o nível dele vai ser 3, né, que é o nível do pai dele mais 1. O 8 não tem, backtracking. O 7 não tem mais, backtracking. O 3 não tem mais, backtracking. Volta para o vértice 1. O vértice 1 tem uma coisa errada. Eu preenchi no 4, onde não deveria. Isso aí, eu marquei o 7 no 4. Beleza, então deixa eu fazer aqui. Obrigado, tá? Isso aí é porque eu acho que eu li aqui o 4 e coloquei. Então vai ser 3, 7, 2. E aqui. Aí eu fiz alguma coisa errada mais aqui? Acho que não, né? Então, volta para o 1. O 4 vai ter o vértice
como pai o vértice 1, a distância vai ser 1 e o level dele vai ser também 1. Beleza? Tudo certo até aqui? Deu para entender se eu não fiz nada errado? Beleza. Então, tipo, eu tenho essas informações aqui e às vezes você olha e fala assim, beleza, distância, ok, concordo. Eu tenho um vetor que tem distâncias computadas. O parent é um vetor um pouco suspeito, talvez dê alguma ideia, mas o nível também, você fica assim, tá, por que eu preciso do nível? Então tá. Então, assim, basicamente, para todos os algoritmos que a gente for executar, de LCA, eles vão ter essa mesma etapa de pré-computar alguns vetores com algumas informações que vão me ajudar a determinar o LCA ao longo da execução. O detalhe aqui vai estar mais ligado da maneira como eu uso essas informações. O diferencial dos LCAs, que eu acho que vale a pena, eu já vou citar, é que o que diferencia um LCA do outro, para ele poder ser o algoritmo de execução de LCA, para poder ser mais, mais rápido do que um outro, é a maneira como você salta para poder achar o LCA entre um par de vértices, tá bom? Então, o primeiro que a gente vai fazer é o salto linear. O que é o salto linear? A gente vai a partir de dois vértices que a gente tem. Então, a gente vai escolher dois vértices aqui dessa árvore. Digamos o vértice 8 e o vértice 4. E eu vou subir esses escadas de maneira linear. Então, eu vou fazer um passo de cada vez. No momento que os dois tocarem o mesmo vértice, esse cara é LCA. Tá? Porque se a partir desse cara eu encontro os dois, subindo os dois juntos, o primeiro cara que eles têm em comum é o LCA entre eles. Tá bom? Claro? É a ideia? Então, como é que vai ser nosso algoritmo? Eu vou fazer um código aqui e aí a gente discute ele. Tá bom? Então, um LCA, vértice U, vértice V. E o seguinte. Tem um detalhe que eu falei aqui que é o seguinte. Eu falei que eu ia subir os dois caras juntos. Então eu ia subir o vértice 1, o vértice U e 4 junto. Mas o que acontece aqui? Se eu tentar subir o vértice U e o vértice 4 juntos, a distância deles, a distância do U até o LCA, que no caso aqui seria o vértice 1, é maior do que o nível, tá? A distância que eu quero dizer em relação ao nível. Ele está muito mais embaixo do que o vértice 4. Então, se eu tentar subir os dois juntos, assim, salta um, salta um, salta um, o 4 ele vai chegar primeiro, mas como eu não sei quem é o LCA, eu não sei dizer quando que o 4 tem que parar de andar. Certo? E isso é um problema. Mas a gente tem uma solução. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que o vértice 8 está mais embaixo. Então, o que eu tenho que fazer? E a única coisa da informação que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Eu sei quem que é o parent, eu sei quem que é o level, eu sei quem que é a distância. A distância não me ajuda muito nesse momento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cara que sempre o cara que estiver mais embaixo, mais embaixo que eu digo ele tem um nível maior em relação ele tem um nível mais embaixo na árvore. Eu vou fazer esse cara subir até ficar no mesmo nível do meu outro vértice que eu estou fazendo a consulta. Depois, como os dois estão no mesmo nível, eu só vou fazer salto. Eu posso fazer os dois andarem juntos a partir daquele nível. Beleza? Então, como a gente pode fazer? A gente vai fazer o seguinte. Enquanto
quanto... Como eu não sei quem vai estar no nível mais embaixo, eu vou fazer assim. Enquanto o level de U for maior do que o level de V, eu sei que U está mais embaixo. Eu vou fazer U subir. Como é que eu faço U subir? U recebe parent de U, certo? Então, o que eu estou fazendo é o seguinte, ó. Estou no vértice U. U está mais embaixo do que... Vamos supor que esse aqui é U, esse aqui é V. Então, U está mais embaixo, porque o nível dele... Então, o nível de U aqui, que é o vértice 8, é 3. E o nível de V, que é 4, é 1. Então, eu vou fazer U subir. Então, o que eu faço? Eu olho no vértice U, quem que é o parente dele? É 7. Então, U faz um pulo para o vértice 7. Tá bom? Aí eu vejo de novo, olha, o nível do vértice 7 é 2, então ele ainda está embaixo. Então, eu vou ter que saltar o vértice U ainda. Então, eu olho aqui no vértice 7, quem que é o parente dele? O parente dele é o 3. Então, eu vou fazer o 7 vir para o 3. Beleza? Então, é isso aqui que vai acontecer. Só que o que acontece? Pode ser também que o vértice V está mais embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer também o vértice V andar enquanto ele estiver no mesmo nível de U. Tá bom? Então, mas isso aqui dá problema? Não. Por que não dá problema? Você tem 3 situações. Ou U está mais embaixo, ou V está mais embaixo, ou U e V estão no mesmo nível. Então, ou o primeiro while vai ser executado, ou o segundo aqui vai ser executado. E eu vou fazer mais um terceiro, que é para quando os dois forem andar juntos, tá bom? Então, enquanto o level de V for maior do que o level de U, eu vou fazer V receber parent de V. Beleza? Que é o outro caso lá que eu falei que pode ser que V seja embaixo. Agora que os dois estão no mesmo nível, vamos saltar, vamos fazer os dois andarem ao mesmo tempo, certo? E qual que é a condição de parada aqui? É quando os dois caras forem iguais, tá bom? Quando os dois caras forem iguais, quer dizer que eu estou no LCA daqueles dois caras. Então, vai ser o seguinte: quanto o diferente de V, eu vou fazer? Eu vou fazer U receber parent de U, fazer V parent de V. Aí aqui no final eu posso simplesmente fazer o quê? Um return, tanto U quanto V, porque eles são o mesmo. Dúvidas? Dados? Não cometi nenhuma gafe, né? Acho que isso é importante. Por enquanto. Tá, e esse algoritmo aqui, ele tem complexidade linear. Beleza? A Aline aqui é uma mega especialista em LCA também. E aí, Aline, dá pra entender? Especialista não, né? Mas deu sim, explicou bonitinho. Explicou Tá bonitinho. bom, tá bom. Então, tipo assim, esse daqui é o cara mais simples dos LCAs, tá? Então, ele é bem intuitivo. A ideia é que é simplesmente o quê? A gente sabia fazer o caminho de cima para baixo, né? Que é a partir de um cara eu rodo a DFS e acho dois caras. Para resolver o problema, a gente fez o contrário. Beleza. Então eu sei que tem um cara lá em cima, que a partir dele a execução encontrou nós dois. Então vamos fazer o caminho contrário. Vamos subir na árvore até bater no cara. Beleza, resolvemos o problema. Mas a pergunta que fica é: se eu executar uma vez, esse algoritmo tem qual complexidade? Seria O de N para achar o LCA, vezes executar aquela equação lá que a gente viu aqui em cima, né? Seria tempo constante. Então a gente acabaria resolvendo o problema em tempo linear.
Mas se eu tiver N consultas, o negócio ainda fica quadrático. Aí fica assim, putz, esse aqui seria para consulta. Aí, beleza. Então a gente não resolveu exatamente o problema, né? Porque assim, a gente queria uma coisa melhor do que quadrático, ainda voltamos para quadrático. Tudo bem, é a vida. Tá? Porque todo mundo tem que achar primeiro o algoritmo mais simples. Né? Então a gente vai tentar agora aqui melhorar isso aqui. Então o que eu falei? Eu falei que é o seguinte: o problema do algoritmo em si não é a DFS, porque a DFS aqui para calcular esses vetores, ela é executada uma vez só. Né? Então a DFS, esse caso aqui. O problema está aqui, que para cada consulta eu estou gastando um tempo quadrático, um tempo linear, para determinar. Então a gente vai tentar melhorar esse tempo. Então, e qual que é o problema aqui? O problema é o salto. Então, vamos tentar saltar diferente. Aí vem várias técnicas para fazer saltos. A que eu vou explicar hoje, ela tem um nome bem bonitinho, que ela lembra uma estrutura de dados também, que chama Binary Lifting, ou salto binário. Tá? Ela tem uma forte inspiração na Sparse Table, não sei se vocês conhecem. Aquela ideia de computar coisas a uma distância uma potência de 2, certo? Então, como que a gente vai fazer para computar aqui essa ideia, computar esses saltos? Vai usar uma coisinha que talvez alguns de vocês não gostem, que é programação dinâmica. Tá? Então, assim, tem jeito. Acho que, tipo assim, quando eu tava estudando para maratona, eu tinha no início eu tinha muito receio de programação dinâmica. Porque não é um negócio que entra fácil na mente, né? Porque assim, tudo que a gente faz nos outros algoritmos, nas outras classes de problemas, grafo, matemática, estrutura de dados, geometria, normalmente, tá? Não vou falar que é sempre, porque tem situações que não se aplica tanto. Você tem uma coisa pronta que você lê, aprende, aí depois você só tem que aplicar ela para poder fixar. Programação dinâmica, ela é o contrário. Você só ela não tem uma fórmula básica, né? Não tem um algoritmo pronto que você segue. Ela é uma ideia. Então você tem uma ideia, você pega essa ideia, tenta enxergar se aquela ideia acontece ali, né? Tipo assim, eu consigo achar sobreposição. Aí você faz um algoritmo que cacheia, computa, né? Armazena esses valores e de alguma maneira você reaproveita eles, né? É um, é um pouco intuitivo para quem está começando, mas é legal, tá? Depois assim, um ano da maratona, eu consegui aprender programação dinâmica fazendo vários problemas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aquela primeira árvore que eu desenhei, aquela lá no início, essa daqui, e vamos olhar para ela mais uma vez. Então, deixa eu pegar aqui. Ela ainda não tá copiada? Pode ser que esteja. Está. Boa, obrigado por me lembrar. Então, o seguinte, eu vou fazer uma legenda aqui para poder facilitar um pouco para nós. Eu acho que nesse caso aqui, 3 cores são suficientes. Ai,
Então, esse verde vai ser a potência de 2 elevado a 2, tá? O vermelho, 2 elevado a 0, e o azul, 2 elevado a 1. Beleza? O que esses caras querem dizer? Esse cara quer dizer o seguinte, essas coisas. Eu vou desenhar setinhas entre os vértices e essas setinhas, elas vão me falar o seguinte. A partir de um vértice qualquer, o vértice que eu vou considerar, ele está a uma distância acima da árvore, exatamente 2 elevado àquela potência, tá? Com base naquela cor. Então, vamos pegar todo o vértice que está à distância. Para todo vértice, a gente vai calcular quem que é o vértice que está à distância 2 elevado a 0 dele. Tá bom? Só para deixar aqui, que às vezes eu vou falar 2 elevado a 1, vou falar 2, então vou deixar aqui já mais claro. Então, para todo vértice, os caras 2 estão à elevado a 2 distância. é 4, né? Não. Exatamente. É só para vocês são espertos. Vamos lá. Então, vamos calcular a distância aqui de todo vértice que tem distância 1 para todo vértice. Então, do 9 seria o 5, do 10 seria o 5, do 13 o 11, o 11 o 6, o 6 o 2, o 5 seria o 2, o 7 seria o 3 seria 1, o 2 seria 1, 4, 1, 4, 12, 8, 15, 12 e o 14, 12. Beleza? Agora, eu vou calcular para todo vértice que for possível, tá? Caras que estão à distância 2 dele. Então, do 13 seria o 6. Beleza? Do 11 seria o 2. Do 6 seria 1. Do 5 seria o vértice 1. Do 10 seria 2. Do 9, 2. Do 7 seria 1. O do 15 é o 8. Do 14 seria também o 8. Do 12 o 4. O do 8, vértice 1. Beleza? Eu acho que eu não esqueci nenhum. Deixa eu ver. Acho que não. Beleza. E agora eu vou calcular os caras que estão à distância 4. Então, do 9 seria o vértice 1, do 10 seria o vértice 1, 13 seria o vértice 2, né? Do 11. O 9 pro 1 não é 3? Foi mal, foi mal. Obrigado por reparar. Então, para esses caras aqui eu não consigo nenhum, né? 13 eu consigo vértice 1. Do 15 para o 14 eu consigo também. Beleza? Então, tipo assim, olhando aqui, a gente olha e fala assim, tá, o que que isso me ajuda? Para alguns caras parece de boa, né? Tipo assim, eu quero saltar direto para um. Para alguns caras eu consigo, para outros eu não consigo. Então, qual que vai ser a ideia aqui? A ideia vai ser fazer uma composição desses saltos de tamanho 1, 2, 4, 8, 16, blá blá blá, para poder eu chegar mais rápido no LCA, tá bom? Então, a gente vai fazer uma coisa meio que gulosa, que ao mesmo tempo não é exatamente um guloso. Que é o quê? Eu sempre vou tentar dar preferência por dar saltos maiores, sempre que for possível. Depois que eu não conseguir dar saltos maiores, eu vou diminuindo o tamanho do salto. No pior caso, eu vou fazer o quê? Salto de tamanho 1, que eu acabo voltando, entre aspas, no primeiro problema. Então, eu começo sempre tentando dar o maior salto possível. Se eu não conseguir, eu pego o próximo maior e vou fazendo isso. Tá bom? Como é que eu vou reaproveitar isso aqui? A maneira que eu vou reaproveitar isso aqui vai ser o seguinte. Vou usar uma definição de programação dinâmica. Então,
o que vai ser minha programação dinâmica aqui? A minha programação dinâmica vai ser o seguinte: o que significa o DP de U? O DP de U, perdão, o I. Tá? Então, o vértice I, U, é o ancestral da distância 2 elevado a I do vértice U. Beleza? Bem? Então, o estado da minha programação dinâmica vai significar isso. Então, se eu olhar o vértice 2, 7, o que vai estar armazenado nessa matriz vai ser um vértice que está à distância 2 elevado a 7 do vértice U. Tá bom? Então, o que vai ser a minha recorrência aqui nesse caso? Como é que eu vou calcular esse cara aqui na matriz? Vai ser o seguinte. Vai ser o parent. O parent que está naquela matriz lá, tá? Vai ser o parent de U. O 0. Porque I0 é a distância de tamanho 1 e acaba voltando para o problema original. Tá bom? Depois, quem que vai ser? Vai ser o DP de U, vai ser o DP, tá? Do DP de U. Tá bom? Esse aqui é o caso. Beleza? Isso fica claro? Não fica. Ou fica? Porque eu cheguei a cuspir uma fórmula. Aí vocês vão falar assim, tá, mas isso não fica claro. Porque o que quer dizer esse dp de UI menos dp de UI I menos 1? dp da dp de UI menos 1 e I menos 1. Isso aqui você pode meio que pensar como cada cara que eu ando, eu vou pegar eu vou fazer um desenho. Com o desenho já vai ficar um pouco mais claro. Desenho sempre ajuda. Já o que é esse negócio ali no final? Antes do contrário, o que tá escrito? Que eu não entendi. Caso. Ah, tá. Então eu vou fazer um desenho aqui que é muito bom para poder enxergar esse caso aqui. Deixa eu... Assim, pode ter outros vértices aqui, tá? Eu não vou falar quem são, mas eu vou caso aqui para explicar. Beleza? Só para poder... Vou fazer aqui de novo uma legenda. Então, esse aqui é 2 elevado a 0, que é 1. 2 elevado a 1, que é 2. 2, 4. Beleza? E a gente vai calcular dp de U0. Tá bom? Mas antes disso, eu vou deixar marcado aqui aquele mesmo esquema que a gente tinha feito anteriormente. Então, beleza? Caras aqui também, mas eu não vou ficar preocupando com desenhar eles. Então, quem que é o dp de U0? dp de U0 é o cara que está à distância de salto tamanho 1.
que no caso aqui é o vértice V, que é o próprio parent de U. Beleza? Quem que é o dp de U1? dp de U1, por aquela fórmula que a gente escreveu, seria quem? Seria o pai, o dp do ancestral dele, na posição -1, né? Então seria dp de U-1, que é 0, 0. Certo? Jogar um pouco mais pra cá. Então seria o anterior, esse dp de U0 aqui, ele seria esse cara aqui de cima. Né? Então esse aqui seria o dp de V0. Beleza? Quem que é o dp de V0? É o cara que tá o salto 1 de V. Que é quem? W. Beleza? E agora, quem que é o dp de U2? Ele seria o dp do W, que está à distância 1. Quem é que está à distância 1? Que está a 2, está 2 elevado a 1 do vértice W. É o Y. Beleza? Seria pegar essa aresta aqui. Tá bom? Então, essa aresta vermelha aqui eu posso substituir, né? Eu posso acabar usando, tipo assim, eu posso compor esse caminho vermelho mais esse caminho vermelho aqui para poder fazer esse caminho azul aqui, ao invés disso, tá bom? Então, o que eu faço? Eu componho pequenos caminhos, eu construo caminhos de salto 1, salto 2, salto 4, e quando não dá, eu vou combinando outros caminhos para poder acabar chegando nos que eu quero, beleza? Então, assim, isso daqui meio que mostra como que essa definição da programação dinâmica funciona, beleza? Assim, isso eu faço, assim, nem todo problema de programação dinâmica não dá para fazer isso, mas esse caso em particular aqui é fácil de você ficar desenhando, desenha a árvore, vai substituindo para um vértice específico e você vai vendo que o que ele está fazendo é sempre pegando assim, pega do meu pai arestas do tamanho anterior, sabe? Tipo assim, de um salto binário de uma potência de 2 anterior. Aí com isso eu vou compondo saltos cada vez maiores para o vértice mais embaixo, certo? Que aí depois eu posso assim, beleza, então eu quero tentar pegar o maior salto que eu posso. Para qual cara que eu vou? Sempre respeitando a raiz da árvore, né? Que isso aí é importante. Que da raiz a gente não vira para outra subárvore. A gente quer sair daquela a gente quer manter ainda dentro da mesma subárvore, tá bom? Em relação à raiz. Tudo certo, gente? Até aqui? Então vamos. Uma pergunta. Qual complexidade vocês acham que isso aqui tem? Esse algoritmo? Essa parte de saltar. No pior caso, quantos saltos eu vou fazer? Ou no melhor caso? No caso médio, não sei como vocês são acostumados a olhar. O pior caso seria, faz um salto, né? No melhor caso seria o quê? O pior caso é o número de vértices e o melhor caso seria log n, porque se eu, tipo, mais ou menos assim, se eu sempre vou tentar dar prioridade para fazer o maior salto primeiro, eu sempre vou tentar fazer saltos que são tipo, sei lá, 2 elevado sei lá, eu vou tentar fazer assim primeiro. 4,
Se eu não conseguir fazer salto de tamanho 4, eu tento fazer de tamanho 2. Se eu não conseguir fazer tamanho 2, eu consigo fazer tamanho 1. E eu sempre vou dar preferência por fazer maior. Ah, mas eu poderia fazer 2 saltos de tamanho 1. Sim, mas você poderia ter feito um de tamanho 2. Então, o jeito que a gente vai fazer aqui, ele sempre dá essa preferência. Então, no pior caso, eu vou ter que fazer log n interações, que seria, no caso, a altura da árvore, né? Então vamos, perdão, que seria não a altura da árvore, né, mas o número máximo de saltos que eu consigo fazer. Então, como é que vai ser nosso algoritmo aqui? Nosso algoritmo, ele vai mudar um pouquinho, porque no outro caso, eu falei que era uma DFS bem direta, né, que eu chego no cara, eu computo LCA, perdão, eu computo distância, eu computo parent, e eu computo level. Vai ser a mesma coisa, só que agora eu vou botar um termo a mais, que é para poder computar esses parentes aqui, todos de uma vez, tá? Então, assim, eu não mostrei a DFS no anterior, porque a diferença de uma para outra vai ser só um for a mais que eu vou botar aqui, tá bom? Então, vamos lá para a nossa DFS. Então, eu vou ter aqui em cima alguns vetores, então, int level, dar um maxn aqui, depois eu falo quanto que é o maxn. N. Eu também vou ter aqui aquela programação dinâmica, que ela vai ser de maxn até um valor. O que acontece? A gente falou que, no pior caso, eu vou ter que fazer. O maior salto que eu consigo fazer é uma potência de 2. Então, a gente sempre trabalha com potência de 2. Então, eu tenho que pegar a primeira potência de 2 que ultrapassa o número de vértices do meu grafo. Então, assim, normalmente na maratona, a gente trabalha com 10 a quinta, 10 a sexta vértices no grafo. Então, eu tenho a potência 2 elevado a 20, ela é suficiente para poder. Que ela é maior do que esse número de vértices, normalmente a gente trabalha em maratona. Então, o número máximo aqui que eu vou ter vai ser 20, tá? Que é o das potências. O número máximo de saltos de potências de 2 que eu vou considerar aqui vai ser de 0 até 19. Beleza? Então, vamos lá. Só para poder facilitar aqui também, eu vou ter um negócio que eu vou chamar uma constante aqui. Eu vou chamar de log. Vai ser 20. Então, vamos lá. Então, void S. O que eu vou passar para essa DFS? Vértice U. Eu estou executando a DFS nesse momento. Pai dele. A altura. A distância. Estou acumulando. Importante. Toma bastante cuidado com esse negócio aqui da distância, que eu já vi problemas que a pessoa fez tudo direitinho, executou, só que a distância não cabia no inteiro, tá? Então, dá uma olhada nisso aí, porque eu já vi gente não passar problema porque tinha que usar um long, tava salvando no inteiro e durante a execução lá o troço estourava e nem sempre você consegue ver isso tão rápido, né? A não ser que você é aquele tipo de pessoa que fica mandando assert para a submissão do problema, para poder ver se retorna runtime, para poder ajustar as coisas do seu algoritmo. Já fiz isso. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Quando eu chego no vértice, a distância dele é esse D que está acumulado, tá bom? O nível dele é esse H que está passando. E o primeiro pai dele, que é o 0, a distância 1 dele, vai ser o P. Beleza? Eu vou fazer alguma coisa aqui que eu ainda não vou fazer, e eu vou fazer a chamada clássica da DFS, que é o quê? Para todo vértice I
Vocês manjam de C++14? Não sei se vocês usam alto ou ainda faz um for com índice fixo. Eu vou usar notação com alto, tá? Então, alto i, ele vai receber o próximo vértice que está na adjacência de u, tá? Eu vou fazer o quê? Uma coisa legal de estar em árvore é que eu não preciso usar um vetor de visitados, porque basta garantir que eu não volto eu só tenho que garantir que o vértice que eu estou indo, vou usar V aqui para ficar um pouco mais claro, eu só tenho que garantir que V não é igual ao P. Por quê? Eu tenho P, eu tenho U, aí eu tenho que garantir o quê? Eu sei que a gente colocar essa de volta, né? Então a gente só tem que garantir que o cara que eu estou indo não é o próprio P. Eu garanto que não vai ter ciclo. Beleza? Então, basta fazer o seguinte: se V for diferente de P, eu vou chamar a DFS para V, o pai vai ser U, certo? A altura eu vou somar 1 e a distância D eu vou somar uma função aqui que calcula a distância de U até V, tá? Só para ficar um pouco mais fácil, que eu não queria fazer v.first, v.second. Eu acho que normalmente é como a gente salva. Eu salvo assim, tá? Na prática, quando eu vou fazer problema de maratona, eu salvo a minha adjacência como um par. Mas aqui fica chato escrever na mão ponto first, ponto second. Eu uso um W, que esse W aqui é uma função de... E tá. Então, isso daqui é a DFS que a gente vai fazer. Tirando essa linha aqui também, na linha normal você ia fazer tipo parent de P recebe parent de U recebe P, tá? Esse aqui seria no caso a DFS para aquele algoritmo linear. Para esse aqui eu não vou ter essa linha, mas aí eu vou ter esse DP aqui e aqui eu vou computar todos os pais dele, tá bom? Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um for começando a ter de i menor do que aquele log, que é aquela constante que eu defini ali em cima. E mais. O que eu vou checar? Eu vou checar o seguinte. Se dp de u menos 1 for diferente de menos 1, ou seja, ainda não foi computado, se aquele cara já foi computado, eu posso simplesmente fazer o seguinte. dp de u é quem? Aquela fórmula que eu escrevi aqui em cima. Vai ser o dp. Beleza? Qual que é a complexidade disso aqui? A complexidade desse cara vai ser n, que é o que a gente gasta na DFS, log n. Beleza? Por quê? Eu executo esse for aqui 20 vezes, executo exatamente 20 vezes, e lembra que 20 aqui no caso é nosso log em n. Se você falar n log 20, tudo bem, mas é melhor falar n log n, que aí fica mais exato. Beleza? Que 20 aqui foi porque eu supus que a entrada é fixa, né? O tamanho da entrada ali é o número máximo de. Mas se você, sei lá, se for. Supus que é 10 a quinta, né? 10 a quinta, 10 a sexta. Se for maior, aí você tem que ajustar o log lá para poder ser tão grande quanto para poder ser maior do que o tamanho do meu diverso gráfico que você vai estar trabalhando. Tá bom? Beleza, então a gente já tem computado aqui essa DP, temos a distância, temos o nível. Beleza, agora como que eu uso esse vetor, essa matriz que eu computei para achar o LCA?
Agora que vem aqui o pulo do gato, né? Que é o cara que... Tudo que eu fiz até agora é para chegar nesse algoritmo de novo. Então vamos lá. LCA, novamente, na mesma coisa. Int U. Deixa eu ver. Aí aqui começa a repetir algumas ideias que a gente tinha antes. A primeira coisa que eu tenho que fazer é, um cara que está mais embaixo, eu tenho que subir ele até ficar no mesmo nível do outro, para depois subir os dois juntos. Tá bom? Aqui tem uma pequena diferença de como eu vou fazer. Eu não vou fazer um while e vou tentar subir o primeiro, depois vou tentar subir o segundo. Eu vou fazer de uma maneira que para mim é um pouco mais fácil, que é o quê? Eu vou olhar o seguinte. Se o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu sempre vou tentar atribuir para o vértice V o cara que está mais alto, mais embaixo, tá? Que tem maior nível. Aí eu sempre vou fazer subir V. Aí depois eu subo os dois juntos. Então, o que acontece? Se o level de U for maior do que o level de V, eu vou fazer aqui um swap. Beleza? Vou fazer o quê? Agora eu vou subir o vértice V até ele chegar no mesmo nível de U. Então eu vou fazer o seguinte. For t. Aí vem a sacada. Lembra que eu falei que a gente sempre vai tentar fazer o salto maior? Então, ao invés, eu vou percorrer aquele vetor ao contrário. Tipo um golosão da vida, que a gente está acostumado a fazer aí. Que é o quê? Log menos 1. Tá? Enquanto i for maior ou igual a 0. Eu vou checar o seguinte. Ó. A primeira coisa que eu tenho que checar é, aquele parent existe? Então eu tenho que ver se dp de vi é diferente de menos 1. Eu tenho que garantir que o level não vai passar. Então, o level do dp de vi tem que ser o quê? Maior ou igual do que o level de u. Beleza? Se as condições forem satisfeitas, eu faço v receber vi. Beleza? Então eu fiz o quê? Eu fiz o vértice V, subir, até chegar no mesmo nível de U. Ou ele chegou, ou ele está um salto de chegar. Tá? Porque pode acontecer as duas situações, porque eu botei aqui era igual. Tá bom? Então, ou o próximo salto chega, ou ele já chegou. Onde é diferente de menos um, né? No início do if, v, e... Beleza. Porque eu acho que eu ia cortar e esqueci de colocar. Obrigado por me avisar. Então, nesse caso aqui, eu tenho que o V. No caso aqui, eu tenho duas situações. Ou o cara chegou, eu cheguei no mesmo nível, poderia ter aquela situação que V era um dos caras era o próprio LCA, então eu cheguei. Aí eu vou checar o quê? Se o e V forem iguais, eu vou retornar qualquer um dos dois, porque eu já computei o LCA. Então, aqui, basta fazer um return. Isso é importante, porque a primeira vez, quando eu aprendi esse algoritmo, eu achei que, assim, esse caso não importa. Tipo assim, esse caso não aconteceria, porque eu desenhei uns exemplos na mão e falei assim, não achei nenhum exemplo que isso aconteceria, né? Então, eu supus que era verdade. Mas depois eu vi, tipo assim, quando eu mandei meu código lá para um judge, e o retornou resposta errada, e aí eu falei, e se eu colocar essa condição aqui, passou? Eu falei, tá bom. Aí depois eu fui e achei um exemplo na mão que isso falhava. Agora é o seguinte, então beleza, se os dois caras não forem iguais, o que eu vou fazer? Eu vou subir os dois juntos, certo?
Só que eu vou subir de uma maneira o seguinte. Eu vou subir os dois caras. E repara que eu sempre eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima, desse for que eu fiz aqui em cima. Só que agora eu vou fazer com os dois caras subindo juntos. Mas tem um detalhe importante. Se vocês repararem, pode acontecer de próximo salto que eu for usar vai passar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir até o próximo, até o momento, como eu sei que os dois caras estão no mesmo nível, eu vou subir até o momento que o próximo salto que eu der vai fazer os dois caras serem iguais, certo? No momento que o próximo salto fazer os dois caras serem iguais, eu vou parar e vou retornar o parent daquele cara da posição 0, que é o pai que eu faço de salto tamanho 1, certo? Então, sempre o último salto que eu vou fazer aqui é o salto tamanho 1. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, eu vou fazer o mesmo for ali de cima, então vou fazer a seguinte verificação. Se E de U I diferente eu vou fazer aqui, vou fazer tab dp. No fim eu faço o seguinte, sei que os dois caras eles estão um passo de chegar no LCA, fazer o return de qualquer um dos caras de dp. Beleza? Então esse aqui é o algoritmo que computa o LCA em tempo log-n. Então, se eu estiver fazendo consultas, para cada consulta eu vou gastar tempo logarítmico, certo? Tem alguns detalhes importantes que eu acho que vale a pena citar. Todo momento aqui tem um detalhe importante desse grafo aqui, que nenhuma dessas sofreu alteração de peso. Tá? Quando tem esse tipo de alteração, no caso geral, a gente precisa reexecutar aquela DFS para poder atualizar os pesos para os vértices, tá bom? Então, esse problema aqui, a gente sempre está assumindo que as arestas têm peso. Tá? Não é um problema que aceita updates. Se aceitar updates, aí a gente vai ter que mudar a estratégia do algoritmo. Tá? Então, já deixa de ser um problema trivial. Vou falar agora trivial porque vocês já sabem, né? Eu tinha um professor que ele falava que todo assunto passa a ser trivial a partir do momento que você domina ele. Então, na hora que vocês dominam o LCA, vocês vão falar que é trivial. Então, não deixa de ser um problema trivial de LCA. Deixa de ser um problema trivial de LCA. Aí já tem que trabalhar com outros algoritmos que talvez algum de vocês já conheçam, que é a Revelar Decomposition, que é um passo muito natural depois de se dominar LCA e uma outra estrutura de dados aí que é a SegTree. Mas isso fica para um outro momento, é um outro tipo de problema que a gente pode trabalhar. Eu posso dar dicas de problemas para resolver. Não sei qual site vocês estão usando, mas tem o. Ainda chama URI? Acho que mudou o nome, não mudou? Mudou, agora é Bcrowd. Crowd, assim? Então, exemplos de problema. Esse daqui é um bom exemplo. Acho que esse aqui é o colônia de formigas. É um problema bem interessante, porque assim, lá no Bcrowd,
na época, não sei se ainda continua, ele passa com todos os algoritmos. A, log, não deveria passar com linear, mas ele passa. Então é um bom problema para quem quer. Eu passava, né? Então eu vou falar assim, passava. É um bom problema para quem quer treinar e quer pegar esse código, implementar e testar. É, só implementação, tá bom? Tem um outro problema também, que é o 2703. Acho que ele é um. Deixa eu só confirmar. Não, esse aqui também vale a pena esse problema. Só que esse problema, ele é uma modificação. Porque não é só computar o LCA, não é computar caminho mínimo. Tem que fazer uma modificaçãozinha para poder pegar a maior aresta do caminho. Eu acho que, assim, se você se entendeu muito bem essa etapa aqui, ó, é bem natural pensar em como também computar o maior peso. Não é muito diferente, não. Se desenhar também e escrever nos valores, vão acabar percebendo que, além de manter o pai, eu também quero manter o peso e também consigo obter essa informação. Tá bom? Tem um problema também da OBI, eu não vou lembrar agora o número dele, mas eu acho que o nome dele é Jogo da Memória. É um bem clássico, é bem legal também para quem quer aplicar LCA, tá? Então, esses 6 problemas são esses dois aqui, esse primeiro, último, eles são legais para quem está querendo aplicar o algoritmo mais puro. Esse aqui do meio é para quem já está querendo mais modificar ele e usar um problema um pouquinho mais difícil, tá? Então, esse aqui. Beleza? Dúvidas? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Onde eu dei uma travada ali na hora que você tava explicando. Volta no. É aí mesmo. No primeiro for. Você falou que depois que sair desse for, eles vão estar na mesma altura, né? Ou eles podem estar na mesma altura. Eles podem, tá. Mas se no caso, se eles não tiverem, pular os dois juntos, vai dar certo? Por exemplo, se a distância entre eles for 3. No caso. Ah, vai virar 1. Pera aí. Eita. Se a distância for 3, vai pular 2, vai virar 1. Vai virar 1. E aí? Aí não vai poder pular os dois juntos. Ah, eles vão. Não, não vai poder pular junto. Bom, eles vão poder. Porque é o seguinte, ó. Eu tô olhando pro pai de ver ainda, tá? Eu tô olhando para um cara que eu tô indo. Certo? Uhum. Eu não tô olhando exatamente para ver. Eu tô olhando assim, ó. Tô indo pro próximo cara. Se eu for pro próximo cara, o que vai acontecer aqui? É, é, Isso daqui vai me garantir o seguinte: em algum momento, o que vai acontecer é que essa condição ela vai virar igualdade, tá? Por quê? Mas, Porque eu vou tentar para falar. mas então, não seria só maior? Não maior igual? Deixa eu pensar. É porque se for igual, tá certo. Ah, então é só maior. Porque se for maior, ele ainda vai pular 1, porque quando for igual, não é pra executar, né? Pra ele pular, É, eles vão estar no mesmo nível. porque eles não estão no mesmo nível, aí eu consigo escolher o mesmo salto. Porque isso mesmo. Ah, tá. Alguma dúvida?
O negócio do asserts que você falou era aquele negócio que é tipo um if, se cair nesse caso, aí vai dar runtime, né? Isso, que é tipo assim, eu já usei muito isso, essa técnica do asserts, para poder tentar explorar algum Achar detalhe o de algum corner case. problema. Para poder, tipo assim, sei lá, tem algum caso, eu já fiz muito isso para saber assim, isso aqui já é mais, que já tá mais velho de maratona, né? Porque assim, será que de fato tem algum caso que usa o valor máximo? Porque eu não sabia fazer eu sabia fazer um problema, mas não com valor máximo, né? Tá. Isso aí não foi na maratona na SBC, tá? Foi numa competição mais assim, doméstica de alguma faculdade, que aí eu testei lá, tipo assim, tem um caso 10 elevado a 5, aí eu mandei um assert. Igual, né? Aí não quebrou. Aí eu falei, opa, é Então um não bom precisa fazer uma sinal. solução tão complexa. É. Entendi. Não, eu sugeri. Sim, tem mais um que é o jogo na memória do OBI. Eu só não vou saber o número dele. Mas eu acho que também tem no background. Aí, tipo, eu usei isso pra poder me ajudar. Tipo assim, quando eu vi que não tinha, eu falei, beleza, eu sei fazer com um N menor. Aí eu tentei, eu fui mandando várias vezes com esse runtime, com esse assets, até conseguir achar um limite. Não, beleza. Esse limite aqui eu sei resolver. Aí eu mandei recebi o accept no código. É porque aí com isso, em vez de você receber WA, você recebe Runtime. runtime. Entendi. Runtime, porque eu queria, tipo assim, eu sabia que aquilo que eu tava fazendo ali no código, que era só mandar o assets, não tem como dar runtime. Ele ia dar, sei lá, a resposta WA, tipo assim, ou ia dar WA, porque eu printava, tipo assim, foi da resposta. Ou dava WA, ou ele ia dar runtime. Aí eu fui fazendo isso. Aí depois, tipo assim, eu fui criticado por fazer Você isso. deu uma roubadinha, né? Você Não, deu uma usou roubadinha. Eu usei um pouquinho de conhecimento, né? Tipo assim, eu tava aí de manhã uma toda. gambiarra ali É pra, uma saber, gambiarra, uma gambiarra. Às vezes passa, tá? pra testar Não os façam limites. isso, gente. Não façam isso. Como é que é aquela frase? Você pode questionar. Você não pode. Você pode questionar meus méritos, mas meus resultados não. Isso. Então tá, gente. Foi um prazer, tá? Foi mal aí se eu fiz algumas confusõezinhas. Faz parte, já tô aposentado de maratona, mas eu espero que tenha dado para entender. Se alguém tiver dúvida, depois quiser me chamar para conversar, a Aline tem meu Discord, meu WhatsApp, aí pode mandar uma mensagem lá. Eu fico aberto para poder ajudar. Nossa, tá duplicado. Tem dois. Pera, Mas são dois. Não, é o mesmo problema duas vezes. caramba. Só que um tem figura, o outro não. A figura ajuda. A figura ajuda? Então é o Ajuda. 1928. É porque é tipo assim, grafo, assim, normalmente, o pessoal quando vai passar problema de grafos ou vai fazer um problema, eles tentam disfarçar que não é um grafo. E é tipo assim, você tem caixinhas conectadas por cordas. Uhum. Sabe? Eu acho que a figura ajuda bastante você perceber que aquilo é uma árvore, né? Você sempre tem dois pares e tal. Isso ajuda a pensar em como fazer o problema. Um outro comentário que eu queria fazer, que eu acabei não falando, é o seguinte. Existe uma outra maneira, assim, a gente viu como calcular o LCA em tempo linear logarítmico, certo? Existe uma terceira maneira de dar um algoritmo com complexidade raiz de n. Tá? Esse aqui ele é baseado num negócio que chama Square Root Composition. Tá? É uma técnica também que basicamente funciona assim. Você pega o seu vetor, você mapeia esse vetor. É verdade, isso aí é spoiler. Vai ter. Desculpa. Então foi mal. O treino 7 vai ser isso com o Igor.
Ah, então tá, desculpa, gente, não sabia. Então, assim, fica a dica do seguinte: tenta depois que verem esse treino, o que precisa modificar nesse primeiro LCA que a gente fez aqui, ó, principalmente nessa parte aqui, ó, que modificar para você fazer saltos em tempo log, ao invés de ficar linear. É um algoritmo mais simples, não tem que pensar tanto em programação dinâmica e tal, mas pode te ajudar a resolver problemas. Vale a pena também saber esse outro. Então aí, ó, já ficou um passo após aprender decomposição em raiz. Sim, ficou Valeu, um então. gancho. Ficou um gancho. Obrigada, Rangel. Acho que o Thiago já tá aí. Então, ele já até mandou o link ali da lista de presença para os alunos que estiverem aqui e para você também, Rangel. Preenche lá para depois ganhar o certificado. Tá bom. Gente, foi um prazer, tá? Desculpa aí qualquer coisa que ficou confusa. Não, foi ótimo, foi ótimo. Explicou muito bem. Nada, muito obrigado, Diego, né, por estar passando esse conteúdo tão interessante aqui para os nossos alunos, né? E um aviso a todos que a lista de presença, o link já está aí no chat, né, conforme a Aline falou, né? E o nosso próximo encontro, né, vai ser na semana que vem com o tema fluxo em grafos. Em breve. Ah, não, já foi confirmado, foi Já confirmado. foi? Confirmou agora mesmo. Eu atualizei lá, mas esqueci de te avisar. Vai Uhum. ser na sexta-feira que vem à noite. Então, dia 11 de agosto, às 19 horas. Certo. Então, pessoal, dia 11, sexta-feira, 19 horas. Aguardamos todos, né, na participação de mais esse treinamento. Então, Ah, sim. obrigado, Diego, obrigado a todos que participaram. Até o próximo. Até. Ah, e o que o Ricardo falou ali, os problemas da Olip desse ano já estão na BigCrowd. Isso, né? Não deixem de fazer, pessoal. Acho que é um bom treinamento. Então é isso, muito obrigada.